Queria falar hoje de Emmanuel Carrère, que é o meu escritor contemporâneo favorito. Mas por que eu quero falar de Emmanuel Carrère hoje? Porque estamos em fase de pré-lançamento de uma nova edição da Companhia das Letras de Outras Vidas que Não a Minha. Não se trata de um livro inédito do Carrère. Na verdade, é uma reedição de um livro de 2009, mas é sempre bom ver Carrère, um escritor tão bom quanto ele, novamente nas prateleiras das livrarias, né? E nesse livro, o Carré ele lança um testemunho sobre os efeitos devastadores do tsunami no que varreu toda aquela região ali do Sri Lanka, justamente quando ele estava hospedado num resort de luxo ali naquela região, com a mulher e com os filhos. Então o Carré já inicia o livro da seguinte maneira: Na noite que antecedeu a onda, lembro-me que Helene e eu falamos em nos separar. A partir daí, ele vai acompanhar a saga de um casal francês que perdeu uma filha de 4 anos nessa tragédia. E enquanto ele vai acompanhando essa narrativa e mesclando com a sua vida pessoal, que é um traço característico da literatura do Carrère. Aí ele busca retornar ao seu cotidiano na França, quando a morte, mais uma vez, está à espreita dele, né, próximo a ele. Ele vai relatando uma jovem mãe que tem 3 filhas pequenas e ela vai perdendo a batalha contra o câncer. Então, e eu confesso que eu ainda não li esse livro, estou louco para ler, né? E como é habitual na sua literatura, ele mescla, como eu falei, essas experiências pessoais com a sua vida. E mesmo assim, questões muito banais, ele vai, né, abrindo um pouco a sua intimidade. Esse aspecto que faz da literatura do Carré extremamente singular. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de colocá-lo num escaninho, de rotulá-lo. Ele é um romancista, ele é um ficcionista. Qual é o estilo literário do Carré? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade para definir. E essa mescla, ela faz o leitor uma espécie de voyeur da sua vida. Eu acompanhei suas crises profundas de depressão, eu acompanhei seu casamento com a Anne, que a partir de certos livros assim, ela se tornou ex-mulher, já não era mais mulher. E aí a mulher passou a ser Helene, né? Que aliás, né? Lembra que eu falei que em 2009, nesse livro, ele falava com ela sobre separação, eles se separaram em 2020, e inclusive no acordo de divórcio deles consta de que ele está proibido nos seus futuros livros de citá-la, ao ponto que ele escancara a vida dele, né? E que isso não faz feliz a Helene. Meus primeiros contatos com Carrère não se deram exatamente pela literatura, me lembro, foi no cinema, foi quando eu vi um filme O Adversário, que é uma adaptação de um livro dele que ele mesmo dirigiu. O meu segundo contato foi uma montagem teatral de O Bigode, que tem uma proposta meio kafkaniana. Eu confesso que eu não curti muito aquela montagem. Então eu me deparei com esse livro aqui, ó, O Reino. Aqui. Eu já li esse livro aqui umas 3 vezes e foi inclusive objeto de estudo para mim sobre alguns aspectos que ele aborda. Ele escreve sobre as origens do cristianismo, buscando reconstruir a história de 2 homens, Paulo e Lucas, que transformaram então uma pequena seita judaica numa religião que acabou transformando todo o Império Romano, depois o mundo, e mais do que isso, mudou inteiramente os próprios valores morais de parte significativa do planeta. Uma vez eu estava indicando esse livro para uma pessoa e me perguntou, mas ele tem um viés místico, religioso? Não, ao contrário, ele tem um olhar científico, ele busca fontes históricas e tem um olhar muito crítico. Ao mesmo tempo que, em paralelo, ele vai abordar um período da vida dele em que, tomado por uma depressão, ele mergulhou num fervor religioso. E, ao se referir aos fiéis cristãos nesse livro, ele escreve o seguinte: se perguntarmos, responderão que acreditam realmente que um judeu de 2000 anos atrás nasceu de uma virgem, ressuscitou 3 dias depois, após ser crucificado, e retornará para julgar os vivos e os mortos. Responderão que eles próprios situam esses acontecimentos no centro de suas vidas. É de fato estranho. Fecha aspas. Ele ganhou o prêmio Le Monde de melhor livro do ano por O Reino. Tem outro aqui, que é o Limonov. Aqui, ó. Limonov. Virou filme. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ele está em cartaz nos cinemas brasileiros, Limonov. Ainda não vi o filme, quero ver essa semana, tá? Parece um personagem de ficção, mas não é. Creio. Ele foi delinquente na Ucrânia,
Ele foi ídolo do underground soviético, mendigo e depois mordomo em Nova York, escritor da moda em Paris, foi soldado assim perdido na Guerra dos Balcãs, metralhando Sarajevo sob um olhar complacente do Milosevic, e no final da sua vida foi um líder político carismático de um partido de jovens desesperados e nostálgicos do bolchevismo. Tudo isso numa vida só. Limonov. Tem uma entrevista super interessante no YouTube que ele deu para aquele filósofo reacionário francês, o Alain Finkielkraut, que ele perguntou o seguinte: por que você escolheu escrever um livro sobre esse fascista anacrônico e megalômano? O Carreca é um especialista em russo, inclusive por filiação materna, sua mãe é uma das maiores especialistas sobre Rússia. Ele respondeu que queria escrever um livro sobre essa Rússia pós-comunista. Ele queria buscar a compreensão desse país que nos dias de hoje, assim, né, ele reencontrou um pouco perdido. Então, numa viagem a Moscou, ele meio que por acaso ele cruzou com essa figura que ele já conhecia dos anos 80 lá de Paris, e que é tão admirada por aquele mundo intelectual que ele vivia naquele momento, né? E hoje defendia valores que ele considerava indefensáveis, num mundo assim cheio de paradoxos éticos, e era isso justamente que instigava o Carrera a escrever um livro sobre o Limonov. Tentar entender Limonov é realmente um dos grandes desafios desse livro, porque ele é complexo, mas assim, ele é muito difícil de largar pelo tom assim, direto e cru com que o Carrera vai traçando essa narrativa. Eu confesso que eu li Limonov com muita perplexidade. É um livro bem interessante, né? E além de Limonov, tem outros livros também muito interessantes da sua bibliografia que eu não tenho aqui. Yoga, que mergulha na yoga ou yoga, né? Depende da sua geração. Eu sou da geração yoga. É que mergulha numa espécie de contradição entre a prática que ele faz do yoga, enquanto ele oxigena sua mente, né? E ao mesmo tempo ele está passando por um momento de uma depressão tão profunda que ele chega a ser internado. E tudo isso acontece nos meios assim daqueles atentados ao Charlie Hebdo, em que ele perdeu um amigo. Aqui eu confesso para você que a minha leitura foi um pouco comprometida porque eu lia no Kindle. Eu detesto ler no Kindle. Me julguem, tá? Mas eu gosto mesmo do isso aqui, ó. Sentir o cheiro do livro, pegar no livro, mas eu sou antigo, né? Tem outro livro também dele muito interessante que é o V13, né? Que é sobre o acompanhamento dos julgamentos relativos aos atentados de Paris de 2015. E por fim, eu queria citar um livro que eu não li, tá? Mas que eu li muitas referências religiosas, que é um romance russo de 2008. Agora resta esperar o lançamento de Outras Vidas que não a minha. Leia o Emanuel Carreca, ele é muito bom. Vocês não vão se arrepender.